Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, à primeira página ou de primeira impressão que vale. Eu sou Rafael Campos, esse é Matheus Braga e hoje nós iremos falar nosso segundo conto que tem lá no livro do Conan. E hoje nós iremos falar sobre A Cidadela Escarlate. Relembra aí como é mais ou menos o livreto aí pra gente, Sei, Matheus. Rafa, a gente já trouxe, né, vídeo dele no canal, né, mas vamos só dar uma geral aqui. É uma edição da Pipoca Nanquim, super caprichada. Tem uma parada muito interessante que é o pessoal chama de luva, se não me engano, que é essa cobertura que vai na capa, e aí a cobertura é o que vem com toda a parte escrita da capa. Se você quiser ver o livro só com a arte em si, você tira a luva, né, e não vê ali o título nem nada, né, como se fosse um quadro para se apreciar mesmo, de fato, né. Tem aqui um fitilho, a capa dura, é uma coletânea, na verdade, são 3 livros, né, acho que tudo que foi publicado de Conan, se não me engano, pelo Robert E. Howard, né? E é isso. Vamos lá, ao segundo conto, A Cidadela Escarlate. 1. Nas planícies de Shamu, o leão foi acorrentado. Seus membros eles prenderam com um grosso cadeado. Eles gritaram alto e soaram as trombetas diante do leão. Eles gritaram: afinal, ele está dentro da nossa prisão. Mas ai da cidade, dos rios, dos campos e do povo, se o leão um dia ver-se livre de novo. Antiga balada. O clamor da batalha havia se encerrado. Os gritos de vitória se misturavam ao choro dos moribundos. Como folhas espalhadas pelo campo após uma tempestade outonal, os caídos se amontoavam pelas planícies. O sol poente se refletia nos capacetes lustrosos, nas cotas de malha douradas, armaduras prateadas, espadas partidas e nos pesados estandartes de seda caídos sobre poças escarlates coalhadas. Em aglomerações silenciosas jaziam cavalos de guerra e seus cavaleiros trajados em aço, crinas esvoaçando e plumas sopradas pelo vento, igualmente tingidas pela maré vermelha. Ao redor e entre eles, como o rastro de uma tempestade, alastravam-se corpos lacerados e pisoteados, vestindo elmos de aço e coletes de couro, os arqueiros e lanceiros. As trombetas tocavam uma fanfarra triunfante por toda a planície, e os cascos dos vitoriosos esmagavam o peito dos conquistados à medida que todas as fileiras dispersas e reluzentes convergiam, como os aros de uma roda brilhante, para o ponto onde o último sobrevivente ainda travava um combate desigual. Naquele dia, Conan, o rei da Aquilônia, tinha visto a nata da sua cavalaria ser feita em pedaços, esmagada, espancada e lacerada até o além. Ele cruzara a fronteira sudoeste da Aquilônia, ao lado de 5.000 cavaleiros, e cavalgara até os prados de Ofir, onde encontrara seu antigo aliado, o rei Amaurus, de Ofir, pronto para enfrentá-lo, lado a lado com as tropas de Strabonus, rei de Corth. Conan só percebera a armadilha quando já era tarde demais. Tudo que um homem poderia fazer com seus 5.000 homens contra os 30.000 cavaleiros, arqueiros e lanceiros dos conspiradores, ele fez. Sem arqueiros ou infantaria, investiu com a cavalaria, trajando armaduras contra as hostes que vinham em sua direção. Ele viu os cavaleiros de seus oponentes caírem diante das suas lanças, despedaçou o núcleo opositor, rechaçando as fileiras dispersas diante de si, somente para ser apanhado como se estivesse num torno, quando as alas intocadas se fecharam ao seu redor. Os arqueiros chemitas de Estrabonos causaram muitos estragos em seus homens, crivando-os de flechas que encontravam todas as fendas das armaduras, e abatendo os cavalos, enquanto os lanceiros cotianos corriam para apunhalar os infelizes que caíam no chão. Já os lanceiros do núcleo desmantelado haviam se reorganizado, reforçados pelos cavaleiros das alas, e mais uma vez atacaram, varrendo o campo com sua superioridade numérica. Finish. E é isso. Tem uma. Não vai aparecer na nossa página digitada, mas vem com uma artezinha aqui no começo, aqui na entrada do conto. Isso a edição é hiper, mega, ultra, super bem caprichada. Pipoque Nanquim costuma fazer edições caprichadas de tudo que produz. Pelo menos tudo que eu tenho aqui em casa deles é bem. Um material bem, bem bacana.
Sim, eu comprei um livro de um autor japonês que eu gosto pra caramba, da Pocket. Caro pra caramba, mas lindo. Vale, assim, é um investimento, né? Vira quase que um. Como é que chama? Esqueci o nome agora, mas um monumento, vai É ter um um nome. artigo de coleção, Isso, basicamente. tipo isso. Mas vamos lá. Vamos lá, primeira página. Bom, aí começa primeiro, né, Rafa, com um poemazinho, um versozinho, né? Rafa é mais metido a interpretar esses, esses textos do que Sou mais eu. metida poeta, né? Fazer o quê? Assim, Então, uma é coisa que uma a coisa gente que eu vê, né, tive. Rafa, é que já tem, desculpa, que já tem a questão da tradução em si, que a gente valoriza o trabalho do tradutor, né, que manteve a rima aqui, né, algo que deve ter no original e que não deva ser fácil traduzir para o português, né, mas a gente já parabeniza de cara aí. Sim, então, esse era um primeiro ponto que eu ia já elogiar pra caramba. Não é uma rima rica, mas também não é uma rima pobre. Então é bem legal ver que eu teria que, no caso, ver Ver o o original para original, né? saber o quanto realmente é uma adaptação ou se é uma tradução extremamente bem feita. Mas de qualquer forma, ver, né, o acorrentado com cadeado, leão prisão, novo povo, é algo bem interessante, porque é uma estrutura de versinhos bem simples, onde temos o que a gente chama de AABBCC, Uhum. uma rima já indo logo após a outra, mas é interessante porque a interpretação por detrás, ainda mais que tem aqui antiga balada, né, o termo balada normalmente serve para se contar a história de glórias. Então, se é uma antiga balada, então quer dizer que esse poema ou música, dependendo do jeito que for, é dedicada a alguma coisa. Uhum. Então, acredito que esse evento do Leão tenha sido realmente algum evento que mudou ou a história da região ou que interferiu de alguma forma para que gerasse um poema ou uma música, uma cantiga. Então, achei interessante que, claro, para quem conhece os termos líricos, vai meio que pegar assim, pô, será que esse leão então tem alguma coisa interessante a ser contada pelo fato de ser uma balada? Mas, de qualquer forma, eu acho bem interessante o. Centradas nesses versos, né? E aí, Rafa, uma coisa que eu só me dei conta agora, na verdade, né? Que eu mostrei o desenho para vocês, eu não sei se vai dar para ver legal, mas o desenho é justamente o Conan acorrentado, né? E uma galera meio que carregando ele, né? Que conversa tanto com esse poema de entrada, do leão acorrentado, e se o leão um dia ver-se livre de novo, né? Tipo, então dá aquela impressão de que o Conan pode se libertar, né? Desse, dessa prisão que ele vai entrar aqui agora, né? Então conversa muito com a primeira página em si e com esse versozinho. Tem essa arte aqui que faz esse meio de campo entre as duas coisas. Achei que ficou bem. Para contextualizar, foi bem feito, né? Sim. Enfim, e aí vamos então ao início do texto em si mesmo, depois dessa introduçãozinha. Como a gente aborda normalmente a primeira frase, né, que é o clamor da batalha havia se encerrado. Aí tem um ponto vírgula aqui, né, os gritos de vitória se misturavam ao choro dos moribundos. Eu acho um impactozinho legal, né, apesar de não ter muita especificação em si, você não sabe nem que batalha que é, nem nada que está acontecendo, né, mas de mostrar que, né, é um fim de algo grandioso que se acabou agora e ainda assim tem choro, né, dos moribundos aqui, né, essa sensação de angústia, de sofrimento acontecendo num campo de pós-batalha, né, que é algo por si só impactante. Eu acho que é uma boa primeira frase escolhida aqui pelo Robert E. Howard. Acho que tem seu poder, não é nada assim sensacional de outro mundo, não estou super curioso para saber nada em específico, mas tem seu impacto, né, essa situação de guerra em si. Beleza. Então, sobre a primeira frase,
Eu achei interessante dois pontos. O primeiro é até o ponto e vírgula, que eu achei interessante, né? O clamor da batalha havia se encerrado como um ponto auge de começo. Acho que, por exemplo, se tivesse acabado aí, daria uma outra interpretação. Não quer dizer que seja ruim, porque ainda vou falar o motivo de eu gostar da continuação também. Porém, achei muito sagaz do autor, meio que ele fez uma primeira frase que ela fragmentada traz algumas percepções, ela junta traz outras interpretações. Então eu achei isso muito forte. A continuação, como folhas espalhadas, eu achei que quebrou um pouquinho esse, esse ritmo forte que ele tinha. Mas a primeira frase eu achei bem legal porque quando fala de o clamor da batalha havia se encerrado, você primeiramente já pensa, se estiver contando a história no ponto de vista de quem venceu a guerra, pô, vitória e isso, ainda mais usar a palavra clamor, que traz, remete Vitor. esse êxtase, Uhum. é muito legal. E os gritos de vitória se misturavam ao choro dos moribundos, é algo muito forte também pelo fato de que, mesmo a pessoa que está, caso o contador de, ou quem está contando a história seja o vencedor, o choro atrapalha o seu grito de vitória. Se por acaso quem estiver contando a história é quem está chorando, também é legal. Então, existe no world building o que a gente chama de descrição por contraste de intensificação, que é, no caso, aquelas cenas do tipo todo mundo festejando e alguém triste no canto porque sabe que por trás daquela festa tem alguma coisa triste, ou no caso, as pessoas felizes num dia de sol. Então, pode ter uma descrição positiva, positiva, ressaltando, ou positiva, negativa, ressaltando o positivo e ressaltando o negativo. Uhum. Então, achei muito legal pelo fato de os gritos de vitória misturados Sim. com o choro dos moribundos, isso dá muito mais impacto pro choro e pros gritos, Uhum. pelo fato de ser esse antagônico, juntamente com a força do clamor da batalha, que gera essa interpretação de que quem venceu. Porque por enquanto o clamor da batalha acabou. Não se sabe Justo. que, né, se o narrador é a favor ou contra essa batalha. Mas essa instigação eu achei muito Legal, interessante. sim. Um único detalhezinho eu acho que eu mudaria talvez nessa primeira frase, Rafa. E aí entra mais um preciosismo que a gente gosta, a gente sugere evitar a repetição de palavras, ou aqui no caso o artigo, né, que já começa com o clamor e logo depois do ponto e vírgula, os gritos. Eu acho que daria para tirar esse os gritos, colocar só gritos, né? Gritos de vitória se misturavam ao choro dos moribundos. Acho que teria o mesmo impacto, ficaria mais sucinta e tão forte quanto. E assim, sobre o que você comentou aí, né, essa questão da dualidade em si, né, da diversidade das questões, eu acho que foi completamente proposital do Robert E. Howard, porque a gente só vai saber lá para metade da página que a gente está acompanhando o Conan e que ele foi. Acho que é isso, se não me engano, né? Lá naquele dia, Conan, o rei da Quilônia, tinha visto a nata de sua cavalaria ser feita em pedaços. Então, é a partir dali que ele vai começar a mostrar que a gente está do lado do perdedor, né? Até então dá a Sim. entender que a gente está junto com a vitória, né? A gente está acompanhando aqui, ó, ganhamos, deu certo e tal, né? Então acho que ele fez isso tudo de propósito desde o começo, né? Para criar, subverter essa ideia na sua cabeça de, e teoricamente eu acho que a gente tende naturalmente, né? Sei lá, dizer se existe algum estudo em cima disso, mas que a gente tende a querer ficar do lado, né, do vitorioso, do lado de quem está vencendo ali, né, essa batalha em si. E aí a gente descobre que a gente acompanha o Conan, e claro, o Conan dispensa apresentações, apesar de que a gente gosta aqui no canal de tentar evitar de trazer backgrounds, né, conceitos da história em si, previamente, né? Mas assim, é difícil, né? Pra gente é difícil. Então, Conan. E aí, uma coisa que eu não sou conhecedor do universo de Conan, eu li só esse livro aqui até hoje. Né? Lembro de ter visto algum filme quando era moleque lá, mas também não lembro de detalhes nem nada. E aqui, justamente nessa parte, ele começa a trazer um pouco de world building para esse conto em específico. Porque eu sei que, lendo o livro aqui, os contos meio que existe um salto temporal. Num o Conan não é nada, no outro o Conan já é um rei, no outro o Conan não sei o quê. Então, assim, é,
ele vai te introduzir já mais ou menos, te situar, ó, nesse momento da história. Conan é o rei da Aquilônia, né? Ele tinha esses caras aqui como amigos, esses caras traíram ele, né? Foi uma emboscada que fizeram para ele. Enfim, então é uma primeira página que até certa metade ali ele está só descrevendo um campo de batalha, está te enriquecendo, te situando ali no campo de batalha, te deixando essa pulga atrás da orelha, quem que a gente está acompanhando, né? Vitorioso ou perdedor. Aí vai te. Beleza, ó, tamo junto com o Conan, ele já está nesse momento da história, né? E tá acontecendo isso, então colocou conflito, conversou com aquele poemazinho que a gente tinha visto lá no começo, aquela questão do cara ser preso e ter a possibilidade de ser solto, pode ser ruim para vocês se eles forem soltos, né? Algo nessa linha assim. Então acho que foi uma construção legal aqui do Robert T. Howard. Sim, eu achei legal, meio que de uma forma geral, a descrição do campo de batalha, só que eu achei um pouco abrupta a mudança emocional para a descrição física. Uhum. Apesar de que existe sim os fatores mais abstratos de espalhada, como tempestade outonal, caídos como amontoados, não sei o que e tal, mas apesar de ter um leve abstração aí, é uma descrição muito visual. Eu acho que para um campo de batalha, visual, auditivo e tátil seriam três sentidos muito legais para serem trabalhados. Porque mesmo que tenha acabado, você ainda tem o caso, um, as pessoas chorando, É. gritando, os perdedores ainda sofrem, as dores ainda existem. Então eu achei Caberia um um auditivo mais cenário pelo de menos guerra aqui, né? muito mudo. Uhum. Achei muito mudo. Faz sentido. E E às colocou lá vezes no começo, lá, né, Rafa? Lá o choro lá só e ali parou, né? isso. E eu senti que talvez um pouco sensorial, tátil, no Uhum. caso, adrenalina, no caso, o fator, por exemplo, dor, frio, cansaço, É, esse tipo de coisa eu acho que é interessante colocar um pouco aí, pelo fato de que, já que ele está descrevendo o campo de batalha, pegar algum ponto de vista de alguém ou de alguém e meio que falar assim, até mesmo cheiro, no caso, né? Cheiro de sangue, putrefação, caso usa, não sei se nessa uhum. época existia pólvora ou não, mas cheiro de fogo. Uhum. Então, acho que poderia ter algumas percepções sensoriais além da visão, porque ficou uma visão muito forte, mas vazia. Uhum. Deixa eu desejar no resto. Eu acho assim, ó, eu acho que foi, entre aspas, é, uma opção não colocar esses mais específicos como você colocou, para evitar de falar de qual ponto de vista que eu tô acompanhando. Para deixar a surpresa do Conan ali mais para frente. Mas poderia fazer numa terceira pessoa, mais genérico, como você falou, o campo de batalha cheirava não sei o que, né? Não precisa colocar do ponto de vista de ninguém específico, mas daria para descrever cheiro e que não precisa de colocar ele sentir o cheiro disso, nem nada, não. O campo de batalha dessa forma, né, e tal. Então, assim, caberiam, existem formas de você burlar isso, né? Aí, não quero esconder quem é o meu personagem aqui que tá acontecendo, né? Mas dá pra se burlar isso e ainda assim passar essas sensações que o Rafa destacou aí, que são super válidas. E é muito comum, Rafa, isso é um negócio que eu aprendi contigo, aprendi na teoria, na prática eu ainda tenho muita dificuldade também, eu aplico muito pouco, é claro que você revisa meus textos e vice-versa, né, e aí a gente acaba, né, acatando as opiniões que a gente recebe, né, dos nossos revisores, mas eu ainda já tem, não sei nem quantos anos que eu tô escrevendo, né? Não é falando que eu sou profissional no assunto nem nada disso, porque eu sei que eu não sou, mas eu digo assim, já tem, sei lá, mais de 5 anos que a gente pratica escrita, ou por aí, talvez. E, e até hoje eu sinto dificuldade. Eu vejo que quando eu vou descrever alguma coisa, cenário, eu foco muito no visual também, que eu acho que é o mais natural pra gente, né? Mas eu entendo perfeitamente que essas outras descrições, o tato, o olfato, paladar que seja, isso agrega muito na construção, né, no poder da imaginação do leitor, então a gente deveria dar mais atenção a isso, e aí fica o apelo de novo aí, que a gente já fala várias vezes, né, de você ter um grupo de escrita,
porque é nesses momentos que as pessoas identificam lacunas na sua história, né, ou melhorias que poderiam ser feitas, e aí a gente está sempre aberto aí para essa discussão. Né? Sim, porque às vezes, né, não é tão necessário, nossa, precisa colocar os 5 sentidos em tudo, não. Mas às vezes tem algumas coisas que pedem, Sim, né? E às vezes pelo fato de que cheiro, gosto, frio, são coisas que por não serem muito colocadas, quando você coloca, você, além disso, é algo que a gente fala sobre, às vezes, um foreshadowing, às vezes até mesmo levantar a lanterna, caso você queira deixar o negócio muito explícito de alguma coisa, né, um Chekhov ou qualquer outra técnica de sugestão, que porque normalmente pelo fato de não ter cheiro, quando você coloca cheiro, você fala, se o cara colocou cheiro, quer dizer que pode ter alguma coisa aí. Então, às vezes, você fala assim, nossa, puta, minha primeira página tá faltando um gatilhozinho aqui. Às vezes você só meteu um cheiro, que é algo que pode ser simplesmente um ponto, fique, nossa, pô, por que não? é justo. Então, acho que é interessante, às vezes, pensar em. A gente, né, no caso, tem vários colegas nossos do nosso grupo de escrita, cada um tem a sua forma de escrever, obviamente, e a sua forma diferente de revisar. Então, às vezes, tipo, dentro do seu estilo, você pode colocar, por exemplo, o que te falta? Me falta X ou Y? Aí, na hora da tua revisão, você colocar na sua lista de revisão. No caso, o Matheus às vezes sente que falta mais descrição sensorial. Então, colocar a descrição sensorial na revisão. Pode ser algo que seja interessante também Exato. futuramente. E aí uma coisa que eu estava reparando aqui, pensando, refletindo sobre essa primeira página de modo geral, né? É claro que entra aquilo que a gente estava falando de, teoricamente, a gente está julgando sem saber previamente, né? Mas hoje é universal que Conan, Robert E. Howard, né, de modo geral, é o fundador, entre aspas, aí do gênero espada e feitiçaria, né? E uma coisa que eu achei que faltou aqui, talvez, então, para concretizar esse gênero dele foi a questão da feitiçaria em si, né? A gente tá com muito espada aqui, muita. O que tá acontecendo aqui é uma situação de guerra, né? Um campo de batalha que se encerrou, né? E o Conan descobre que foi traído, né? Então, assim, e não tem nenhum elemento fantasioso, nenhum elemento fantástico, que é uma característica marcante do autor. Então, eu acho que talvez fosse interessante, já que é algo que marca, né, o gênero, né? Seria interessante, talvez, tentar colocar, nem que seja é, um foreshadowing, que a gente chama, né? Uma migalhazinha, alguma coisa ali que não precisa estar explícito, mas que o leitor mais sagaz pegou ali, isso aqui era uma brecha de algo fantasioso que estaria aqui, né, embutido e tal, para poder justificar, talvez, né? A gente fala muito de ser coerente com a sua história, né? Se eu tô escrevendo um texto de fantasia, que tenha fantasia, se eu estou escrevendo um texto, né, de baixa fantasia, que seja o mundo real, né, e assim por diante, né, mistério, sei lá, é você manter o tom da sua história, né, então acho que por se tratar de um universo de espada e feitiçaria, acho que caberia talvez uma menção, algum detalhe, alguma coisa aqui nesse sentido. Sim, existem algumas discussões que a galera fala sobre o estilo espada e feitiçaria, porque falam que a feitiçaria, no caso a parte mágica desse cenário, é coisa profano, difícil de se obter e tudo mais, então talvez, considerando alguns estilos, algumas características de gênero, talvez não seja mais difícil abordar, mas o fato de, né, que o Matheus está colocando de quando você se propor ao gênero, você estudar o gênero para você conhecer quais são as ferramentas desse gênero, é interessante. Justo. Claro que você pode reinventar, você pode, sim, mas é que a gente fala, o público busca dentro daquilo que ele conhece. Exato. No gatilho da similaridade entra-se aí, de você ver coisas que são semelhantes àquilo que você já conhece. Porque teve todo aquele alarde de o vampiro de Crepúsculo não é vampiro porque brilha. Pelo fato de já terem séculos de histórias falando de vampiros de sangue, de noite, não sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá. Então, criar um contexto que justifique isso é muito mais complexo do que
trabalhar alguma coisa que você já conhece. Então, saber que dentro de um gênero de espada e feitiçaria precisa ter muita espada, mas precisa ter o quê de feitiçaria, talvez seja interessante colocar aqui. Tanto que o que o Matheus comentou de, dentro desse livro, cada parte ser Um um conto isolado, recorte da né? vida do Conan, Isso. às vezes é um tanto complicado também, porque pra galera que conhece Conan, sabe que, pô, cara, de escravo, virou guerreiro, que evoluiu a rei, que foi destronado, tipo, sabe qual é as subidas e descidas de Conan. Pra quem não conhece, só conhece os filmes do Arnold Schwarzenegger ou qualquer outro ator que já tenha interpretado, os filmes normalmente abordam esse espaço onde ele é o bárbaro. Não é nem o escravo e nem o rei, mas é o bárbaro. Então eu acho um pouco complicado quando os contos não trazem algo, uma cronologia temporal mais correta, porque ou você tem que ser um estudioso de Conan para entender que Exato. esse conto 2 do livro, na verdade, cronologicamente, é o sétimo conto, porque agora que ele já é rei. Então, eu não sei se no caso, a Pipoca e Nanquim simplesmente pegou o livro de fora e apenas traduziu, transcreveu, mantendo o que é proposto, só colocando a tua cara, ou se foi feita essa escolha. Eu, particularmente, não acho interessante para leitores novos que não entendem a cronologia, para quem é velho, tá só curtindo mesmo Conan, mas eu acho que talvez valeria a pena porque, no caso aqui, beleza, a história se conta por si só. O Conan é o rei da Quilônia que deu ruim para ele. Uhum. Show de bola. Mas todo esse terceiro parágrafo inteiro falando rei da Quilônia, amarelo de Ofir, rei de Cote, não sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá. Foi um paragrafão com Infodump. mil, mil ambientações para dizer que o cara foi passar de perna. Uhum. E aí, Rafa, você vai completar com alguma coisa mais? Não sei. Não, nesse parágrafo não. Então, não, o que eu ia dizer é o seguinte, né, que eu não lembro agora, já tem um tempo que eu li esse livro, e se não me engano, esses contos são a ordem cronológica que o autor escreveu, tá? Não sei, não vou bater o martelo nisso, mas eu acho que é. E, e aí um negócio que me incomodou muito na época que eu li, porque eu nunca fui nenhum conhecedor de Conan, eu sei da referência que é pra gente que gosta do gênero da fantasia, né, de modo geral, é, uma coisa que me incomodou na hora de ler foi isso. Eu senti falta de, entre aspas, profundidade nas informações passadas, porque era assim, ó, não sei o que do Ofir, não sei o que, não sei o que lá, e aí acabava o conto, mas, tipo, eu não tenho, sabe, um background da onde veio isso, o que que é isso, quem são esse povo, por que que eles são importantes. Não, é simplesmente tá o rei lutando contra o outro aí, esse é o rei da Aquilônia, esse aqui é o rei de não sei da onde, vida que segue. E aí ele vai preso, e aí ele se livra, e aí ele mata os caras e acabou, tá ligado? Pronto. E aí a próxima história é outro povo completamente diferente. Então, assim, eu senti uma falta de profundidade nesse sentido por eu não conhecer o universo, não, acho, né? Acho que talvez venha disso. Provavelmente quem é conhecedor sabe, não, isso aqui, esse povo deve ser daqui, dessa região, e aí teve a época que invadiram aqui, não sei lá. Talvez quem for entendedor do universo se sinta mais envolvido nesse sentido. Eu, como não conhecia, me senti um pouco perdido nessa cronologia que eu acho que foi escrito na ordem cronológica aí. Eu senti realmente que os eventos dessa história se passaram muito rápido. Batalha, 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 acabou, que o reino então foi tipo, esse foi o sentimento que eu tive, porque em alguns momentos, sabe quando você tá antigamente, agora vamos ver pra galera que nos segue, que já viu VHS, que vai se identificar nisso. Mas a galera que vê VHS vai se identificar. Que você quer tá assistindo um filme, ou reassistindo um filme, e você sabe que aquela parte é meio chata, aí você aperta fast forward e começa. Até que chega, você dá uma pausa no trecho que você quer e depois você continua assistindo. Sim. Então, eu tive essa sensação de você estar assistindo um filme que eu já sei, e essa parte é meio chata, então vou passar batido para chegar na cena que eu quero. Então, eu fiquei com muito sentimento nessa história porque
É corrido, descrição zona, detalhada, não sei o que, papapá, não sei o que. Rápido, rápido. Então, assim, pra mim, se você vai fazer uma história que vai ter intriga, guerra, não sei o que, Escalera 4, beleza. A história aqui já começa com o Conan perdendo. Pá! Já no meio da coisa, em média res, que a gente já comentou numa outra história, que é a história que já começa acontecendo coisas, só que o pacing, trazendo termos novos, o pacing, que é o flow da história, Ritmo. ele não tem uma fluidez constante. Claro que tem alguns momentos que você pode dar fast forward, você pode dar elipse, beleza, show. Só que no mesma página, você ter fluidez e velocidades diferentes, isso me incomodou um pouco. É como se eu estivesse vendo um vídeo a 2x, depois vídeo a 1, depois a 1,5, depois a meio. Então porque você sente que, não, isso aqui eu gostei, eu vou descrever isso, aquele outro. Não, agora isso aqui é só uma informação para saber o que está acontecendo. Então eu não curti muito essa diferença de velocidade de escrita dessa primeira página aqui. Eu, por mim, avaliamos. Então, por você eu diria, você viraria ou não viraria a página, Matheus? Então, Rafa, como eu comentei, eu tenho as minhas ressalvas com esse livro inteiro. Achei que me faltou informações para me deixar mais cativado e tal. Mas essa primeira página eu até que gostei, cara. Relendo ela aqui agora, eu nem lembro como é que foi a minha primeira vez que eu li ela, mas hoje eu gostei. Achei que conversou bem ali com aquele poeminha no começo, com a ilustração. Achei a primeira frase boa, aquele lance de você ficar na dúvida de quem tá vencendo, e só depois, apesar de a gente saber já que se trata de um livro de Conan, né? Só depois a gente perceber de fato que estamos acompanhando o Conan, que ele está perdendo, né? Que houve uma traição aí. Eu acho que esses elementos todos me fazem interessar por querer continuar a história. Eu concordo com você essa questão do pacing, acho que poderia ser corrigido, e talvez aquela questão que eu comentei de acrescentar algum detalhe que seja de feitiçaria, né? Mas seriam acréscimos para mim. A primeira página por si só ela tá funcionando, sabe? Ela me, me envolveu e me deixou curioso, né? Que eu acho que são duas características marcantes para uma primeira página. Nesse sentido, eu viraria a primeira página aí. No caso aqui, eu tô em cima do muro. Se eu viraria ou não viraria a primeira página. Eu acho interessante o universo de Conan, até quero depois futuramente ir um pouco mais a fundo na parte de mitologia, na parte de sistema mágico, que não é tão desenvolvido por ser um estilo onde não tem muito disso, mas ir um pouco atrás de como que seria essa parte mais que a gente chama de o sistema soft law, né, que ele pouco se apresenta, pouco se explica, só aceita o que tem. Então, eu acho interessante, quando bem trabalhada, mas essa meio que inconstância me incomodou um pouco, essa força na descrição visual também eu não gostei muito, apesar de mostrar um certo quê de autoridade nos estilos. E então é legal. Eu sou fã de poemas, eu tenho até um livretinho que eu já escrevi alguns poeminhas na minha infância e adolescência, mas eu acho que são alguns acertos, só que onde teve erro, foi erros piores que me incomodaram um pouco mais. Então, no caso, pegando esse conto especificamente não viraria, apesar de estar em cima do muro, pelo fato dos erros terem me incomodado mais do que os acertos terem me trazido como vantagem. Então, pessoal, esse aqui foi um conto do Conan, Cidadela Escarlate. Deixa aqui nos comentários se você viraria ou não viraria essa primeira página, se você gosta de Conan, se você, no caso, virou ou não virou do nosso primeiro Conan. Deixa aqui nos comentários se você tá virando constantemente ou não virando constantemente aqui a história do Conan do Howard aqui. E pode deixar aqui nos comentários se você viraria ou não viraria. Obviamente, você é escritor e escritora que tem um conto, um livro ou alguma coisa que queira também que a gente dê a nossa opinião sobre a sua primeira página.
deixa aqui. A gente sempre deixa nos linkzinhos da descrição ou formas para você participar e ter algum conto lá já pra gente, beleza? Então, bora ler!